Na vastidão insondável da eternidade, antes do tempo existir, Deus, o Todo-Poderoso, já era. Do vazio ele falou, e a criação irrompeu. A luz trespassou a escuridão. Planetas se formaram e giraram em suas órbitas. A vida floresceu na Terra recém-formada. Mas sua criação mais magnífica ainda estava por vir. Deus desejava um ser que pudesse compartilhar de seu amor e governar a criação ao seu lado. Assim, ele criou os anjos, seres de pura luz e espírito. Esses seres celestiais se regozijavam na presença do Criador. Entre eles, Lúcifer brilhava mais intensamente, o mais belo e poderoso de todos os anjos. Lúcifer era a mais magnífica de todas as criações de Deus. Sua beleza era incomparável, irradiando a luz do céu. Ele possuía sabedoria e poder inigualáveis, sendo-lhe confiada a guarda do próprio trono de Deus. Sua voz, quando entoava louvores ao Criador, era considerada o som mais belo de toda a criação. Os outros anjos o admiravam, atraídos por seu brilho e liderança. Deus havia concedido a Lúcifer o livre-arbítrio, a capacidade de escolher amá-lo e obedecê-lo. Este dom, inerente a todos os anjos, era uma prova do desejo de Deus por um relacionamento genuíno com suas criações. E, por um tempo, Lúcifer se alegrou em usar seu livre-arbítrio para servir e adorar a Deus. Ele se movia com graça e propósito entre as hostes celestiais. Os anjos se aglomeravam para ouvir seus ensinamentos, atraídos pela profundidade de sua compreensão da vontade divina. Sua presença iluminava até os cantos mais remotos do céu. Mas o orgulho, um sussurro sutil no início, começou a envenenar seu coração. Ele passou a se deter em suas próprias perfeições, comparando-se aos outros anjos. A voz insidiosa da serpente, disfarçada como seus próprios pensamentos, sussurrava dúvidas e descontentamento em sua alma. A natureza traiçoeira do orgulho começou a corromper o anjo antes perfeito, distorcendo seu amor a Deus em um desejo de autoexaltação. À medida que Lúcifer continuava a contemplar sua própria glória, um pensamento perigoso se enraizou em seu coração. Por que Deus deveria ser exaltado acima de todos? Ele, Lúcifer, com toda a sua beleza, sabedoria e poder, certamente merecia maior reconhecimento. A semente do orgulho, antes um mero sussurro, floresceu em uma videira monstruosa. A inveja, uma companheira próxima do orgulho, começou a se alastrar dentro dele. Ele observava os outros anjos, contentes em sua devoção a Deus, e o ressentimento crescia. Por que eles deveriam se banhar no favor de Deus quando ele, Lúcifer, era claramente superior? A harmonia do céu, antes uma fonte de alegria para Lúcifer, agora o irritava. Ele começou a semear a discórdia entre seus irmãos angelicais, sussurrando dúvidas sobre a justiça de Deus. Ele argumentava que os anjos não recebiam o reconhecimento que mereciam. Alguns anjos, seduzidos por seu carisma e lógica distorcida, começaram a dar ouvidos. Eles também haviam sido presenteados com o livre-arbítrio, e a escolha de seguir as promessas enganosas de Lúcifer lhes fora apresentada. O antes impensável começou a tomar forma. Uma rebelião contra Deus, orquestrada pelo próprio anjo que outrora fora o mais devotado. Lúcifer, cego pelo orgulho e consumido pela inveja, havia colocado em movimento uma cadeia de eventos que teria consequências catastróficas. Isso marcou o início da Guerra Celestial, uma batalha pela própria alma do céu e pelos corações de todos os seres. Lúcifer, não mais contente em sussurrar sedição, decidiu desafiar Deus abertamente. Ele reuniu seus seguidores, um terço dos anjos que haviam sucumbido às suas promessas enganosas. Eles se uniram a ele, suas formas antes radiantes agora, manchadas pela escuridão. A rebelião, alimentada pelo orgulho e pelo engano,
havia irrompido em guerra aberta. Os céus tremeram quando Lúcifer, agora se autodenominando Satanás, liderou suas legiões contra os anjos fiéis. Espadas de fogo se chocaram contra escudos de luz em uma batalha que abalou os próprios alicerces da criação. A outrora harmoniosa sinfonia do céu foi substituída pela cacofonia da guerra. O arcanjo Miguel, renomado por sua força e lealdade a Deus, assumiu o comando das hostes celestiais. Ele confrontou seu irmão caído, a tristeza e a descrença estampadas em seu rosto. Como pôde Lúcifer? Miguel gritou, sua voz tomada pela angústia. Como pôde se voltar contra aquele que nos criou, que nos amou tão profundamente? Mas Satanás, consumido por suas próprias ambições distorcidas, estava surdo aos apelos de Miguel. Seu coração havia endurecido, sua mente nublada pelo orgulho e pela inveja. Não servirei, ele rugiu, sua voz gotejando veneno. Serei como o Altíssimo. A batalha se intensificou, um confronto épico entre o bem e o mal, a lealdade e a traição, o amor e o orgulho. A guerra no céu se intensificava, uma luta cósmica que abalava os próprios alicerces da criação. Anjos leais a Deus lutavam com o coração pesado, forçados a defender seu lar contra seus irmãos caídos. A beleza do céu, antes imaculada e radiante, estava marcada pelas marcas da guerra. A música harmoniosa das esferas era abafada pelo choque de armas celestiais e pelos gritos dos anjos caídos. Miguel, um guerreiro formidável e inabalável em sua lealdade a Deus, liderava as forças do bem. Ele lutava com a fúria justa de um protetor, determinado a defender o trono de Deus e a santidade do céu. A maré da guerra mudou quando Deus, em seu poder e majestade infinitos, interveio diretamente. Sua presença encheu os céus, uma luz ofuscante que baniu as sombras da rebelião. Ele declarou Satanás e seus seguidores derrotados, sua rebelião esmagada. Expulsos do céu, eles foram lançados no abismo, um reino de trevas eternas. O outrora mais brilhante dos anjos, Lúcifer, havia se tornado Satanás, o adversário. Os anjos fiéis choraram por seus irmãos caídos, mas se regozijaram na justiça e no amor inabaláveis de Deus. A rebelião havia sido sufocada e a santidade do céu preservada. Expulso do céu, Satanás voltou sua atenção para a terra, buscando frustrar os planos de Deus e corromper suas criações. Ele jurou travar uma guerra eterna contra seu Criador. A humanidade se tornaria o peão involuntário no conflito cósmico entre o bem e o mal. No Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Eles eram inocentes e puros. Satanás, agora uma serpente, deslizou para dentro do jardim. Disfarçando sua verdadeira natureza, ele se aproximou de Eva. Deus realmente disse que vocês não podiam comer de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer de qualquer árvore, exceto desta. Certamente não morrerão, a serpente respondeu. Ela olhou para o fruto proibido, agora sedutora e irresistível. Eva deu uma mordida no fruto e então ofereceu a Adão, que também comeu. Seção 8. A queda do homem. O pecado entra no mundo. Assim que comeram do fruto proibido, os olhos de Adão e Eva se abriram. Eles se deram conta de sua nudez e sentiram vergonha. Eles se esconderam de Deus, tomados pelo medo e pela culpa. Quando Deus veio ao jardim, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Onde vocês estão? Ele chamou, sua voz cheia de preocupação. Adão e Eva confessaram sua desobediência. As consequências de seu pecado foram rápidas e severas. Eles foram banidos do Jardim do Éden, separados da presença de Deus. Seção 9. Um vislumbre de esperança. A promessa da redenção. Apesar das consequências devastadoras da queda, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, não abandonou a humanidade. Ele imediatamente colocou em movimento um plano de redenção. Este plano, insinuado no Jardim do Éden, culminaria na vitória final sobre o mal. Deus prometeu que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa oferecia a possibilidade de reconciliação com Deus. Ao longo do Antigo Testamento, Deus continuou a revelar seu plano.
Ele fez alianças com os israelitas, prometendo ser o seu Deus. Ele enviou profetas que predisseram a vinda de um Messias. Eles falaram de um tempo em que a justiça e a retidão prevaleceriam. Essas profecias apontavam para um futuro repleto de esperança e restauração. Seção 10. A batalha eterna. O bem versus o mal dentro de nós. A batalha cósmica entre o bem e o mal também é travada dentro de cada ser humano. Desde a queda de Adão e Eva, enfrentamos tentações diárias. Essas tentações prometem gratificação imediata, mas levam ao vazio e à separação de Deus. Deus nos deu ferramentas para resistir à tentação e escolher a retidão. Ele nos deu seu Espírito Santo e as Escrituras para nos guiar. Cada vez que escolhemos a retidão, promovemos o reino de Deus em nossas vidas. Seção 11. Vitória final. O novo céu e a nova terra. A Bíblia fala de um tempo em que o bem triunfará totalmente, quando Deus fará novas todas as coisas. Haverá um julgamento final quando Satanás e seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Para aqueles que escolheram seguir a Deus, um futuro glorioso os aguarda. O Apocalipse descreve um novo céu e uma nova terra, um reino de beleza e paz inimagináveis. Não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte, pois todas as coisas serão feitas novas.